Já Flamengo e Palmeiras, como andam as contas dos times mais ricos do país? Trago novidades importantes sobre o tema. Carlos Miguel vira vilão no Palmeiras, que emplaca sua terceira partida sem vitória contra o Cerro Porteño na atual temporada. Para completar, o Palmeiras tentando algo quase impossível para a partida de volta da Libertadores. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Carlos Miguel virou vilão no Palmeiras. O ex-goleiro do Corinthians, que tem falhado em alguns lances desde a volta da Copa do Mundo, errou de novo no empate 1-1 do Palmeiras contra o Cerro Porteño. Erro super importante, até porque o Palmeiras empatava em 0-0 com o Cerro quando Andrés Pereira foi expulso. Mesmo com um a menos, o Palmeiras chegou a abrir o placar com o gol do Flaco Lopes. E no finalzinho, uma bola chutada, meio fraca, o Carlos Miguel fez um movimento para tentar se antecipar e a bola passou por debaixo do braço dele. Houve até quem dissesse que o gol vai ser dado contra pro Carlos Miguel. Repercussão extremamente ruim nas redes sociais, torcedor do Palmeiras pegando bronca do goleiro contratado com bom investimento e com expectativa de que se torne uma das principais referências do futebol brasileiro. Importante registrar ainda que o Palmeiras emplacou seu terceiro jogo sem vitória contra o Cerro Porteño na atual temporada e vai precisar vencer o time paraguaio na volta no Paraguai para passar para as quartas de final, a menos que empate e leve a decisão para pênaltis. Nos 3 jogos anteriores, 1-1 nessa quarta-feira no Nubank Park, o Palmeiras havia empatado em 1-1 no Paraguai, no jogo da fase de grupos, e perdido por 1-0 em seu estádio, também na fase de grupos. O Palmeiras ainda pode passar pelo Cerro Porteño? O que você pensa a respeito da dificuldade alviverde em passar pelo time paraguaio, que no Campeonato Nacional nem vai tão bem? Ariel Holan, do técnico argentino que já passou pelo Santos e comanda hoje o Cerro Porteño, vinha para esse jogo no Brasil bastante pressionado, correndo até risco de demissão. E o Palmeiras sonha com algo muito difícil, o próprio Verdão tem consciência disso. O Palmeiras mandou a Conmebol um pedido de anulação do cartão vermelho recebido por Andrés Pereira. Cartão de fato para lá de absurdo no empate 1-1 contra o Cerro Porteño. Vocês devem ter visto a imagem, o Andrés tenta se livrar do adversário e dá um tapa na mão dele. O árbitro estava bem perto, mas talvez não tenha tido uma visão boa, acabou expulsando o Andrés Pereira. O Palmeiras termina a partida com 1 a menos, chega a fazer 1-0, toma o gol do empate e o Andrés Pereira está automaticamente suspenso. A ideia do Palmeiras é pressionar a Conmebol para que eventualmente o cartão seja revogado e o Andrés tem a condição de jogo. Na pior das hipóteses, se não for possível, o Palmeiras coloca a pressão em cima do próximo árbitro. Partida no Paraguai super importante. Tenho contado para vocês sobre a obsessão de Leila Pereira em relação à Libertadores da América. Ela tem recusado propostas de times importantes da Europa por seus titulares com o sonho de vencer pela primeira vez a Libertadores. Ela tem só mais 2 oportunidades antes de deixar a presidência do Palmeiras nessa temporada e na temporada de 2027, quando se encerra seu mandato. Flamengo e Palmeiras, os 2 clubes mais ricos da América do Sul, têm uma diferença importante no que diz respeito à alavancagem. Bora explicar em detalhes essa história. Quero começar contando que o Flamengo teve receita na temporada passada de 2 bilhões e 100 milhões de reais contra 1 bilhão e 800 milhões do Palmeiras. Os dois melhores resultados do continente. Superávit do Flamengo de 336 milhões de reais, o do Palmeiras de 292 milhões, números estratosfericamente bons. A dívida operacional do Flamengo foi de 174 milhões, e aqui começam as diferenças mais gritantes. A dívida operacional do Palmeiras de 783 milhões de reais. Mas aqui vem o pulo do gato. O balancete do Flamengo aponta uma alavancagem de 14%, ou seja, o Flamengo comprometeu 14% da sua arrecadação anual com compromissos. Já o Palmeiras tem uma alavancagem de mais de 60%. A alavancagem é a relação entre receita e dívida. Diante desse cenário, você consegue perceber perfis diferentes em relação a se arriscar. O Flamengo mais conservador, o Palmeiras mais ousado, comprometendo mais de receitas com dívidas do que o Flamengo. É por isso também que muita gente cobra que o BAP, o presidente do Flamengo, seja mais ousado. O que você pensa sobre esses números? Já uso o espaço para comentário e opine sobre o tema. E o Palmeiras pode ter mudanças na operação do seu estádio. O Nubank Park deve deixar de ter
uma operação tocada pela W Torre para que o Banco BTG encaminhe o controle do dia a dia do estádio. E quando eu falo em dia a dia, eu me refiro a eventos, a palestras, a jogos, a shows, entre outras coisas. Importante registrar que lá atrás, quando o estádio foi construído, o Palmeiras tinha um acordo com a W Torre, mas em grave crise financeira, a W Torre em 2024 precisou vender uma dívida que tinha. Essa dívida acabou sendo comprada pela Enforce, que é a gestora de créditos do BTG. Diante dessa compra da dívida contraída pela W Torre com o Banco do Brasil, era questão de tempo para que o BTG assumisse o controle do dia a dia, das ações e das operações do estádio. Na teoria, isso muda muito pouco a realidade do Palmeiras. A gente precisa entender, por exemplo, se o Marcelo Frazão, que faz ótimo trabalho de integração entre W Torre e Palmeiras, calendário, jogos, entre outras coisas, permanece por lá. Informação sobre esse repasse da operação do estádio agora para o BTG foi divulgado em primeira mão pelo nosso palestra. Flamengo e Palmeiras estão mesmo interessados em Memphis Depay, especulação gigante. Desde que na manhã dessa quarta-feira o GE publicou que o atacante holandês é alvo de 4 clubes brasileiros. Minha missão ao longo da quarta tem sido conversar com dirigentes de times do Brasil para entender se esses são clubes com os quais Memphis Depay conversa. O Memphis topa continuar no Brasil, especialmente depois de ser dispensado pelo Corinthians. Sobre Flamengo e Palmeiras eu falo já. Antes contar que pela manhã já havia descartado Cruzeiro e Atlético. Conversei com representantes dos dois clubes mineiros. O Cruzeiro alega que acaba de fazer 3 contratações para o ataque. O Atlético assegura que não tem capacidade financeira para investir em Memphis Depay. O Memphis receberia no Corinthians cerca de 3 milhões de reais, 2 milhões e 300 mil líquidos, livres de impostos, com toda a tributação. Essa taxa iria para algo na casa dos 3 milhões de reais, algo fora da realidade atleticana. Só para completar, em relação a Flamengo e Palmeiras, ouvi de um dirigente do Flamengo que não há negociação com Memphis e nem haverá. Jogador de 32 anos de idade, caro e com histórico grande de lesões. Nesse momento, o Flamengo vai dar prioridade a jogadores mais jovens que possam garantir esportivamente ganhos e depois ganhos financeiros com transferências. Casos de Almada e de Luiz Henrique exemplificam bem o que o Flamengo pensa em relação a contratações. No Palmeiras, a informação foi tratada como uma grande piada. Ninguém no Palmeiras cogitou contratação de um arquirrival com todos esses problemas dele. Um custo alto, uma série de lesões e alguém super identificado com o Palmeiras. A resposta que eu ouvi de um dirigente do Palmeiras na minha pergunta foi de onde tiraram essa ideia. Então, aguardemos cenas dos próximos capítulos, continuo conversando com clubes brasileiros para entender onde é que o Memphis pode parar. Fala, minha família, beleza? Chegamos aqui com mais um giro de notícias atualizadas, exclusivas e importantes do Palmeiras. Pra você que gosta do nosso canal, já chega deixando um like, se liga. E pra você ficar atento sobre tudo que tá sendo falado, especulado de forma noticiada no bastidor do Verdão. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui, tchau.